Boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Corria os primeiros meses do ano de 1824, quando Jesus Cristo chama à sua presença o espírito chamado Longinos e pergunta a ele se o coração dele achava-se bastante fortalecido para vir em uma tarefa, em uma missão muito importante na pátria do Evangelho. E Longinos diz emocionado ao divino amigo que várias reencarnações de dores, de sofrimento, ele, Longinos, tinha aceitado conscientemente para conseguir refazer-se das grandes dificuldades que ele, Longinos, tinha criado para ele mesmo. Então, desde os grandes sofrimentos de Jesus no Gólgota, a partir dali, Longinos tinha mudado a sua trajetória e passado a trabalhar em favor próprio e, obviamente, trabalhando em favor de outros. Então Jesus diz a ele, porque Longinos diz, eu irei com muita alegria, Senhor. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para que essa missão seja concluída com sucesso. Então Jesus diz a ele que se ele conseguisse dar cabo da missão, que era composta de muitas tarefas importantes, uma delas era acabar com a escravidão aqui no Brasil, que se ele conseguisse dar cabo dessa missão com sucesso, seria a última romagem ou passagem dele, Longinos, pela face da terra. Obviamente, por necessidade, seria a última. Talvez ele venha em alguma outra como missionário. Então, no dia 2 de dezembro de 1825, reencarna no Rio de Janeiro, através de Dona Leopoldina, a virtuosa esposa de Dom Pedro, o espírito de Longinos, que nós conhecemos, que o mundo todo conhece como Dom Pedro II. E se alguém associou esse nome Longinos com aquele soldado, também chamado Longinos, que cravou a lança no peito de Jesus no dia da crucificação, pois é o mesmo espírito. Essa história está no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, no capítulo 20. No mesmo capítulo que eu escolhi para falar hoje, capítulo 20, os trabalhadores de última hora. E seria Longinos um trabalhador de última hora? Não, porque já resolveu os problemas dele com a terra. Nós ainda não. Seria Longinos um trabalhador de primeira hora? Também não. Porque nesse capítulo 20 do Evangelho, item 3, ali o espírito Henri, outro nome lá que eu não consigo dizer, diz que os trabalhadores de primeira hora foram, né? Moisés, os profetas, os apóstolos, os mártires, os filósofos, não é só na área religiosa, não. Todos aqueles espíritos que há muitos séculos trouxeram prosperidade evolutiva para a Terra, esses foram trabalhadores de primeira hora. E naquela época, Longinos estava cravando lança no peito de Jesus. Então ele também não é trabalhador de primeira hora. Não é de primeira nem de última, então deve ser do meio. Mas o que importa para nós é que mesmo tendo feito coisas como Longinos fez, porque nós fizemos parecido, provavelmente não com Jesus, mas que mesmo nós temos recuperação. E essa recuperação passa pelo quê? Por trabalho. E nós tivemos junto de nós, há pouco tempo, talvez até algum de nós tenhamos ouvido já falar dele na reencarnação passada, talvez não. Nós tivemos junto de nós Allan Kardec,
Essa criatura que ainda é muito pouco conhecida por nós, e é natural, não é defeito, não, é natural. Se Allan Kardec é pouco conhecido de nós, a doutrina que ele trouxe é muito mais desconhecida de nós. Porque a doutrina espírita é, segundo Herculano Pires, esse extraordinário filósofo do movimento espírita, da doutrina espírita, aquele que era um dos que estava na bancada entrevistando Chico Xavier no Pinga Fogo, Herculano Pires tem várias obras extraordinárias. Herculano Pires diz que a doutrina espírita é a mais alta sabedoria já concedida à espécie humana. Eu não consigo nem entender direito o que quer dizer isso. Eu só sei que é uma coisa muito grandiosa. Então é natural que uma coisa grandiosa dessas nós não consigamos entender direito. É óbvio. E é por isso que às vezes, sem essa lucidez, nós nos agastamos conosco mesmos, porque a gente não consegue aprender uma coisa que outros sabem. E a gente se sente diminuído. E vamos tirando as nossas possibilidades, sem nos darmos conta que nós temos condições de fazer coisas mesmo sem todos os saberes que outros têm. Porque é natural, se nós estamos numa caminhada evolutiva, é óbvio que alguns vamos saber mais e outros menos. Mas mesmo aquele que nós pegarmos o mais conhecedor, o mais sábio da Terra, e pegarmos junto a ele a criatura dita por nós, ou classificada por nós como mais ignorante, a criatura que viva numa grota onde não tenha chegado nem a tal da televisão, se levarmos esse mais sábio lá, aquela criatura sabe coisas e várias coisas que o sábio não sabe fazer. Eu não sei por que a gente tem tanto orgulho só porque sabe meia dúzia de páginas de livro às vezes. Mas Allan Kardec, hoje a nossa atividade, ela não é uma palestra pública comum. Hoje é uma fala assim da gente levar nos dedos um pouquinho, principalmente quando nós chegarmos no capítulo 18. Porque nós vamos transitar pelo Evangelho hoje, porque o tema é os trabalhadores da última hora. E Allan Kardec não colocou esse capítulo, porque é o capítulo que nos chama ao trabalho, à ação. A ação a gente está sempre agindo, né? Mas a ação na área do bem, de aliviar dores, de diminuir sofrimentos. Logicamente que os nossos também vão ser diminuídos, mas estamos falando com relação a terceiros. Kardec não colocou esse capítulo, os trabalhadores da última hora, não colocou no número 1, nem no número 5, nem no número 8, ele colocou lá no 20º. Por que será? Ah, foi por acaso. Nada que espírito dessa envergadura faz é por acaso. Nada. É porque antes de adentrarmos a seara de Jesus como trabalhadores, nós precisamos de pré-requisitos. Isso nós sabemos. E é o que nós vamos falar hoje. Eu vou falar sobre o Evangelho, mas é fundamental nós não esquecermos que o Evangelho não é a doutrina espírita. É uma das obras. É uma das 5. E a que vem primeiro é o Livro dos Espíritos. Allan Kardec, tudo o que ele escreveu, não só Allan Kardec, espíritos dessa envergadura, mas estamos falando dele. Tudo que Allan Kardec fez foi sistematizado, do mais simples para o mais complexo. Notícias fundamentais primeiro, outras depois. E o primeiro livro que ele nos apresentou foi o Livro dos Espíritos. O seguinte foi o Livro dos Médiuns. O terceiro, o Evangelho. Mas nós vamos correr pelo Evangelho e vamos deixar os outros que para outro momento. Allan Kardec, no Evangelho, a introdução e os primeiros 4 capítulos, ele fala para essa partezinha nossa, para a intelectualização. É óbvio que já teve outras 2 obras antes, mas estamos falando do Evangelho, para aqui, ó. Depois, ele começa a falar para aqui. E é fundamental a gente se dar conta disso. Até o capítulo 10, mistura isso aqui, os 4 primeiros capítulos aqui e os outros aqui. Como é que começa o Evangelho? Com a introdução, como quase tudo quanto é obra.
Aliás, das obras da codificação, só o Céu e o Inferno que não tem introdução. Na introdução ele nos apresenta, item 1, objetivos da obra, intelectualização. Item 2, autoridade que a doutrina espírita tende a apresentar-se como terceira revelação divina. Vários espíritos, vários médios, a universalidade do conhecimento. Intelectualização. Item 3, notícias históricas dos povos da época. Essênios, fariseus, uma série, portageiros, uma série. Tudo intelectualização. O item 4 também ainda é intelectualização. Sócrates e Platão. Precursores da ideia cristã e espírita. Depois tem um resumo, né, de Sócrates e Platão. Capítulo 1 é intelectualização. E do que nos apresenta o capítulo 1? Nos fala sobre Moisés, fala sobre Jesus, fala sobre o espiritismo, fala sobre a aliança da ciência e da religião, fala de uma coisa que nós começamos a falar há pouco tempo, já tem lá no fim do capítulo 1 do Evangelho como instrução dos Espíritos, a nova era, o mundo de regeneração. Que tem na Gênesis também, o último capítulo da Gênesis, falando sobre essas imigração e emigração. Está lá. Capítulo 2, a felicidade não é desse mundo, das coisas do mundo. Quando ele diz meu reino não é desse mundo. Então o reino, a felicidade não é das coisas, mas pode ser aqui nesse mundo. Ele está dizendo que não é desse mundo. Não é comprando um carro 0 quilômetro, mais poderoso que seja, que a gente vai ser feliz. Quem puder comprar, que compre, não é pecado nenhum. E aliás, a gente deve também fomentar o movimento da economia, lógico. Mas não traz felicidade, traz uma satisfação. Tomara que não traga orgulho, porque eu tenho, meu vizinho não, que daí complica mais a coisa. Então, nós já temos clareza sobre isso. Capítulo 2 fala de muito mais coisas, mas principalmente nos toca observar a instrução dos espíritos, que é só um itemzinho. A rainha de França, que ela se achava muito que quando desencarnasse ia ter tapetes estendidos para ela transitar por ali, não tinha nada disso. O item 3 nos fala das muitas moradas, é instrução para nós, intelectualização. Os mundos, as várias categorias de mundo habitado, não, mas tem uma coisinha que é muito importante para nós no item 3 do capítulo 3, diferentes estados das almas na erraticidade. Só isso aí dava conversa para mais de uma hora. Se nós todos aqui, é só faz de conta, não se assustem, se nós todos aqui desencarnássemos juntos, coletivo, todos nós estaríamos na mesma condição na dimensão espiritual? Diferentes estados da alma da erraticidade. Eu não gosto de pensar muito sobre isso, que eu não me agrado muito da resposta que eu acho para mim mesmo. Mas é necessário a gente fazer isso. Porque fazendo isso nós podemos tomar resoluções diferentes e na misericórdia divina tudo passa a valer a partir de agora. Se eu sou uma criatura totalmente voltada para o mal, eu me resolver me voltar para o bem, passa a contar para mim, as oportunidades passam a contar a partir do momento que eu resolvi me transformar. Então o capítulo 3 nos apresenta as diferentes categorias de mundo habitado, mundo primitivo, provas e expiações, que é o nosso, regeneração, ditosos, celestes, mas quando Santo Agostinho, na instrução dos espíritos, vai fazer uma análise sobre os mundos, porque na abertura da instrução, vários espíritos fazem uma análise rápida das 5 categorias. Santo Agostinho só faz de 3. Acho que é de 3. Não, do ditoso ele não faz, não. Então faz de 3, o primitivo, provas e expiações e de regeneração. É só desses 3 que ele faz. Porque essas criaturas não perdem tempo trazendo informações que a gente não tem condições ainda de abarcar. Quem de nós que consegue imaginar um mundo ditoso? Um de regeneração a gente faz uma ideia. Aliás, nós estamos todos ansiosos para que chegue esse mundo de regeneração. Quem não está? Pois é, mas como é que vai ser isso? O mundo de regeneração está organizado, todinho programado na dimensão espiritual há muito tempo. Só estão esperando que a gente resolva agir como espíritos de um mundo de regeneração, só isso. Só isso. Então nós conseguimos fazer uma imaginação de um mundo de regeneração, mas até um curto espaço. Porque depois a gente não consegue, mas um dia vamos conseguir.
Item 4, o capítulo 4 nos fala sobre a reencarnação, sobre que os judeus já sabiam da reencarnação. Só que não sabiam como é que era isso, chamavam de ressurreição, eles sabiam que voltavam, mas não tinha ideia de como. E lá no fim tem os limites da reencarnação. Quem não gostaria de saber quantas vezes vai ter que reencarnar nesse mundo de provas e expiações? Se achar que falta muitas ainda no mundo de provas e expiações, vai ter que ser noutra, porque esse aqui vai deixar de ser de provas e expiações. As finalidades da reencarnação. Aí até aí é para aqui, ó, para nós, intelectualização, informações. Porque quanto melhor informado nós formos, mais seguros nós vamos chegar no nosso destino. Serve para qualquer coisa. No capítulo 5, o senhor Allan Kardec começa a mexer com as nossas estruturas psíquicas e emocionais. Bem-aventurados que choram, pois que serão consolados. Ai, graças a Deus, que alívio, né? Porque... Bem-aventurados que têm sede e fome de justiça, pois que serão contemplados. E no item 3, fala da justiça das aflições. Não tem cabimento, eu sei, mas eu vou dizer, vou forçar, não tem cabimento nós espíritas, às vezes, achar que somos injustiçados por alguma coisa. Não existe injustiça. Nós, aqui na nossa visão, às vezes a gente vê coisas que a gente classifica como injustiça, mas nas leis divinas não existe. O nosso problema maior, entendo eu, todos ou alguns, se quiser discordar, fique à vontade, lógico. Penso eu que o nosso problema maior está no item 4 e 5 do capítulo 5 do Evangelho. Causas atuais das aflições. É isso que nos incomoda. É isso que nos impede de caminharmos com mais firmeza. Não é do item 6 ao 10, que é causas anteriores. Não, a gente costuma dizer aquela história, eu joguei pedra na cruz, quando já acontece alguma coisa desagradável. Gente, pois se o homem que cravou a lança no peito de Jesus já se resolveu com relação à terra. Quando eu me dei conta disso, eu perguntei para mim mesmo, e eu? Pois se a criatura que cravou a lança no peito de Jesus e já conseguiu resolver as questões desse mundo, e nós? É que ele, Longinos, tem uma frase do Evangelho que eu acho emocionante, que deve ter sido o que aconteceu com ele, que diz assim, e caindo em si, Judas se suicidou. Pedro também traiu Jesus. E caindo em si, ele se transformou na pedra do sustentáculo do cristianismo, pelo menos no mundo ocidental. Os dois caíram em si, um resolveu fazer uma coisa e o outro fazer outra. Longinos caindo em si, ele mesmo diz no diálogo com Jesus, está lá no livro Brasil, o Coração do Mundo. Ele diz que desde o Gólgota, que ele vem fazendo reencarnações de sofrimentos conscientes para se recuperar. Então Longinos resolveu se recuperar. E eu, obviamente, que resolvi continuar cravando lança em alguém. Mas é lógico. Aliás, eu já tive conversas com alguns, que a gente chama de obsessores, com alguns que tiveram a infelicidade de conviver comigo em outra existência quando eu tinha poder. Foi o que eu escolhi fazer. Então, Allan Kardec começa a mexer nisso no capítulo 5. Não nisso exatamente do passado. Ele começa a mexer, o item 4 e 5, causas atuais. É para nós pensar assim, o que nós... Claro que eu estou dividindo com vocês, mas serve para eu pensar assim, o que eu estou fazendo hoje nessa reencarnação, que vai causar dificuldades para mim, escolhas que eu faço que eu vou precisar de tempo para ajustar isso. Causas atuais. E pode transitar até por coisas simples, tipo assim, a criatura que não tem controle se enterra no cartão de crédito. Causa atual para uma aflição terrível. Mas tem coisas mais sérias que isso, que para nós eu acho que não, nós estamos agora nessas bobagens.
xingar alguém, depois a gente fica, por que eu não fiquei quieto? Por que eu fui... A gente não fica assim, ainda bem, porque tem alguns que xingam e às vezes agride fisicamente e não estão nem aí, ainda não caíram em si. Então o que nós precisamos nos esforçar para evitar essas coisas miúdas. Se alguém descobrir a receita, me avisa que eu também preciso. Então, do 6 ao 10, as causas anteriores. No item 11, Allan Kardec nos fala sobre o esquecimento do passado. Que é para a gente não ficar se queixando, para a gente não se queixar das causas atuais, se caso, porque alguma coisa... Sabe que causas do passado se apresentam quando a gente não cuida bem das causas atuais. Se nós temos um filho, uma filha, que se envolve em coisas muito tristes, como tem por aí, tomara que não na nossa família, mas pode até ser. Se o nosso filho, nossa filha quer se recuperar, nós não vamos dar ajuda para eles? Mas é óbvio, a gente, de certo, anda aflito, correndo atrás, tentando recuperar aquela criatura do buraco que caiu. Quando ela quer se levantar, que ela pede socorro, e nós vamos acolher e fazer tudo, às vezes até mais do que devia fazer, a gente fica jogando na cara dele ou dela o que ela fez para cair? É lógico que não, senão a criatura não se refaz. Mas se ele começar a apresentar o que fez com que ele fosse parar lá no buraco, começar a apresentar de novo, a gente vai trazer uns lembretes, não vai? Então, a causa anterior dele não vai atrapalhar da gente dar causas atuais para ele se refazer. Nós não vamos ficar jogando na cara dele ou dela. Por que Deus jogaria em nós? Então, quando as nossas vidas está complicada, não é por causas anteriores, é por atuais mesmo. Quando a gente tiver uma semana assim, que as coisas não dão certo, que a gente está deprimido, sei lá, a gente está mal. Vamos fazer uma análise das nossas atitudes com pessoas, não é com coisas, com pessoas na semana anterior. Gente, para mim não fale. Agora para ter vergonha de dizer isso aqui, né? Vergonha não, na verdade o que a gente chama de vergonha é orgulho. A gente não quer expor as mazelas da gente. Mas como a intenção aqui é nós dividirmos experiência, e quando a gente tem uma semana muito boa, hoje é sábado, essa semana, quem teve a semana muito boa, dá uma observada nas suas atitudes com as pessoas, vê se não foi boa. Se nós fizermos para o outro, tivermos atenção para os outros, como que a gente quer que tenha para com a gente vai ter dias maravilhosos. A gente vai estar com a nossa consciência tranquila. Então, por que as causas anteriores não estão atrapalhando? Porque não são elas que atrapalham. Aí a gente entra em discussão com a mulher, com o marido, com os filhos, com o patrão, seja lá o que for. Às vezes na casa espírita não dá briga. Não, com não sei quem lá na rua. É bom não provocar esse termo aí, gente, por favor. Pois é, a gente ainda está assim. Quando a gente tem esses atritos, a gente fica chateado em dias. Às vezes leva uns quantos dias para se refazer. Então, Allan Kardec nos apresenta as causas, o esquecimento do passado. Se nós estamos intelectualizadinhos, né, com tudo que eu já falei, com o capítulo 5 até o item 10, e mais o esquecimento do passado, nós vamos nos resignar. Então, o seguinte é motivos de resignação, 12 e o 13. E se a gente ficar resignado, mesmo que as coisas não estejam boas, nós vamos manter em equilíbrio. Resignado não é acomodado. Resignado. Eu estou lutando para vencer, para fazer coisas úteis e não estou conseguindo. A resignação quer dizer é não se revoltar e continuar lutando para fazer. O comodismo é, já que não dá certo mesmo, não vou fazer. É vontade de Deus, como se Deus fosse uma criatura terrível. E se a gente conseguir se harmonizar mesmo na dificuldade, nós vamos evitar o item seguinte: suicídio e loucura. E do 18 ao 31 são 14 instrução dos Espíritos. Nós temos desde o capítulo 1 até o 21 e depois no 27, nós temos instrução dos Espíritos.
As criaturas que conduzem esse mundo nessa caminhada evolutiva, eles nos trazendo instrução de comportamento, de atitudes, nós somos privilegiados nesse sentido. A misericórdia divina é tão extraordinária que nos dá essas possibilidades, porque são os doentes que precisam de médico. E se nós temos essas instruções, essas orientações, nós temos mais compromisso com os nossos atos do que outras criaturas que ainda não têm. Mas como Allan Kardec sabe que mexeu conosco, com a nossa intimidade, com o nosso sentimento, o que ele apresenta depois? Porque se a gente for realmente estudar o capítulo 5, a gente tem um desequilíbrio emocional. A não ser que a gente leia, passe direto. Mas se a gente vai estudar, vai pesquisar e vai achar que é para a gente que o senhor Allan Kardec está falando, a gente se desequilibra emocionalmente. E é para a gente que ele está falando. Então o que ele apresenta depois? O Cristo Consolador. Que é para dar uma baixada na poeira. Vinde a mim todos vós que vos achais cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas, pois suave é meu jugo e leve meu fardo. Que jugo é esse que ele fala? Pega o dicionário e veja o que é jugo. É uma canga, não aquelas de praia, canga. Por que se canga dois animais? Para que eles caminhem juntos. E se tem algum que é meio rebelde ou meio noviço na prática, é colocado com um que tem a experiência, que aquele experiente vai caminhar o trilho reto, o trilho que deve ser feito, e o outro vai junto na marra. Jesus está nos convidando para caminhar com ele, mesmo não conseguindo entender nada dele. Porque a gente acha que entende Jesus Cristo. Nós entendemos a nós mesmos? A gente já tentou se imaginar há 100 anos. É muito perto. Há 500. Também está muito perto. Há 2000 anos. Continua muito perto. Pegar a música aquela, há 10 mil anos atrás, como é que nós éramos há 10 mil anos atrás? Pá, está piorando, né? E há 1 milhão de anos, como é que a gente era? Sendo que a gente é hoje, imagina, quanto mais a gente voltar. E há 1 bilhão de anos, como é que nós éramos? Já tínhamos sido criados pelo Criador, como é que nós éramos? Há 1 bilhão de anos a gente não sabe. Gente, Jesus Cristo, há 4 bilhões e 500 milhões de anos já era um espírito puro de mais alto grau. Não se sabe há quantos milhões de anos. Como é que a gente vai entender uma criatura dessa? Não tem como. Então, por isso que ele nos convida a caminhar com ele, ouvir as orientações. Quais foram as orientações? O resumo que ele fez de tudo. E aliás, são 2 degraus. Um deles a gente já conseguiu pisar, penso eu. Não faça ao teu próximo o que tu não gostaria que fosse feito por ti. Isso nós não estamos muito mal. Nós falhamos um pouco ainda, porque às vezes a gente diz para as pessoas, ou para alguma pessoa, coisa que a gente não gostaria de ouvir. Então essa falha a gente ainda tem, mas com maior gravidade, nós não estamos mais agredindo fisicamente, pior que moralmente às vezes a gente agride, que quando a gente xinga alguém está agredindo moralmente. Mas essa parte de não fazer ao próximo que não gostaria que fosse feito por si, nós estamos com algumas dificuldades, mas está mais ou menos. O problema é o 2º degrau. Fazer ao meu próximo o que eu gostaria que ele fizesse se eu estivesse na situação dele. Aí complica mesmo, mas isso nós vamos deixar para outra reencarnação. Porque a coisa é sistemática. Se eu não consigo galgar o 1º degrau, e na evolução não tem saltos. Todos os degrauzinhos têm que ser pisados. Pode até caminhar mais rápido, que outros pisar mais rápido, mas tem que pisar. Então Allan Kardec nos apresenta, o Cristo Consolador, ele nos apresentando o jugo.
Mas lá no item 7 desse capítulo 6, que é o Cristo Consolador, é ele, é Jesus, porque no 5 ele diz assim: venho como outrora vim aos transviados filhos de Israel. Quem que veio outrora aos filhos de Israel? Foi ele, e se apresenta ali como Espírito de verdade. Isso não é ele que está trazendo a mensagem, alguém trazendo a mensagem dele. E no item 7 ele nos acalma de novo. Sou o grande médico das almas e trago o remédio que vos há de curar. A gente tem prestado atenção nisso? Os fracos, os sofredores, os enfermos são os meus filhos prediletos, venho salvá-los. Não busquei alhures, longe, a força e a consolação, pois que o mundo, as coisas do mundo, o mundo é impotente para dá-las. Mesmo que a gente tenha muito dinheiro, paz de consciência não se compra. Deus, veja só, Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações por meio do Espiritismo. Escutai-o. Nós estamos custando, eu estou falando de maneira geral, não é acusatório para ninguém. Nós, os espíritas, estamos custando muito a escutar esse apelo que Deus faz para nós através do Espiritismo. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a mentira, o erro, a incredulidade, as maldades. Então nós vemos que é Jesus, isso assenta, Espírito de Verdade, 1861. Em 1861, vindo mensagens recentes para nós, nos convocando a sermos dóceis, que no futuro, humildes e submissos ao Criador. O que é ser submisso ao Criador? É praticar as leis. Sedes dóceis aos Espíritos do Senhor. O que é ser dócil a alguém? É ouvir, é escutar, é seguir. Sedes dóceis aos Espíritos do Senhor. Amai-vos. Amai-vos, instruí-vos, está lá logo na abertura do capítulo 6. Amai-vos. Invocai o Criador do fundo dos vossos corações, sentimento. Aí não é intelectualização. Invocai o Criador do fundo de vossos corações e ele vos enviará o seu Filho bem-amado para vos instruir, não é para salvar, para instruir e dizer essas boas palavras: eis-me aqui. Venho até vós, porque me chamastes. Bordeaux, 1861, Espírito de Verdade. Eu nunca vos deixarei sós, ele disse há muito tempo. Mas como a gente não acreditou, ele está dizendo de novo. Aí no capítulo 7, Allan Kardec continua falando para os nossos corações, porque é sentimento. Intelectualização aqui, sentimento aqui, falando do orgulho e da humildade. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque é deles o reino dos céus. O que é o reino dos céus? É um simbolismo de uma terra melhor, da terra prometida, da nova era, de um monte de termos que usavam para falar nessa tal da terra prometida, que é o mundo de regeneração. A Canaã prometida, que estão até hoje procurando a tal da Canaã. Mas ninguém vai achar a Canaã onde estão ou onde estamos procurando. A Canaã é um simbolismo. Canaã está muito mais próximo da gente que a gente imagina. Ela está aqui dentro. Então o capítulo 7 nos fala sobre o nosso esforço para sair do nosso orgulho, que é natural ainda, né? Orgulho e egoísmo, para desenvolver a humildade. E como é difícil ser humilde. Às vezes a gente diz assim: eu sou muito humilde. Não é nada, a gente é covarde às vezes para enfrentar as coisas. Se apresenta a tarefa para a gente fazer, a gente é muito humilde. Humilde não, a gente não quer assumir compromisso. Humildade não é isso. Humildade é a gente ter suporte moral para ouvir certas coisas. Às vezes é a criatura muito mais errada que a gente querendo pregar moral para a gente. Eu sei que é difícil. Olha, eu sei que é difícil. Não estou pregando moral para ninguém, estou falando do Evangelho de Jesus. Nós temos ali nesse item 7, Adolfo, bispo de Argel, lá no item 12, o grande Inácio de Antioquia, um segundo Paulo de Tarso. Ele está no capítulo 7, está no 11, aliás, ele está 2 vezes no 7.
Quando Jesus pega uma criança e... Porque aquelas bobices dos apóstolos eram muito parecidas com nós no início, pelo menos. Brigando, discutindo entre eles para ver qual era o mais importante, mais não sei o quê, né? Aí Jesus pega uma criança, porque tem uma parte ali, e no capítulo 8 principalmente, ele se refere às crianças, mas ali ele não está se referindo às crianças. Quem quiser ser o maior no reino dos céus, faça-se como esse menino. Ele nominou. E esse menino tinha 6, 7 anos, por aí, era órfão de pai e de mãe, a criança abandonada era o Inácio de Antioquia. Jesus sabia de quem que ele estava falando. Depois, o capítulo 8 fala profundamente sobre sentimento. Bem-aventurados que têm puro coração, pois que verão a Deus. A gente não consegue nem imaginar um Jesus Cristo. Eu, pelo menos, não consigo imaginar um espírito tipo um Chico Xavier, uma Madre Teresa. Maria de Magdala. E outros espíritos extraordinários. Então, ver a Deus para nós vai demorar um pouco. Mas não é muito, tenhamos paciência. Ali nos apresenta aquele cura lá no lugarejo em Arnes, uma criatura que foi relegada para lá por inveja de nós, os poderosos da época, coração puro, aquele sim, coração puro, foi jogado lá para... Tem uma história belíssima dessa criatura. Capítulo 9, como é que é a abertura do capítulo 9? Bem-aventurados os brandos, pois que possuirão a terra. Que terra? A terra prometida, a Canaã. O mundo de regeneração, gente. Mas quando eu me dei conta disso, me preocupei de novo. Porque os brandos possuirão a terra de... Ai, Jesus! São propostas para nós. É claro que nós ainda, pelo menos eu não sou brando ainda. Nós temos que escutar mais orientações desse tal de Allan Kardec, porque ele nos recomenda, entre tantas coisas, né, gente? O que ele nos diz? Um esforço para vencer a má inclinação. Quando alguém me xinga, eu demonstro a minha brandura, ironicamente falando ou seguramente falando? É lógico, quando alguém me xinga, meu ímpeto é de dizer poucas e boas. Que não são poucas e não são boas. Não sei quem inventou esse ditado. Então, a vontade a gente vai ter, porque nós estamos nos construindo intelectualmente já com a construção razoável, mas moralmente ainda muito fragilizados. Então, é natural que a gente tenha aquele ímpeto. Aí a gente lembra de Allan Kardec, engole em seco, como se diz. E alguém pode olhar para a gente e dizer assim, olha só que maravilha, que espírito evoluído, que a pessoa xingou, ele nem deu bola. Não deu bola porque não enxergou aqui dentro. Mas é nesse esforço, porque se agora eu faço um esforço muito grande para não devolver o xingamento, o outro xingamento, o esforço que eu tenho que fazer é menor, e o outro é menor, e é menor. E como diz um ditado gauchesco, vai mermando, vai mermando. Porque o mundo de regeneração, eu acho que Mateus se enganou quando ele falou isso, que é só para os brandos. Tem que haver um lugarzinho para mim lá, não é possível. Mas nos fala ali de muitas coisas. Nós temos Joana de Anjos ali nos falando sobre a paciência, no item 7. Espírito amigo, Joana de Anjos. Lá no 18, capítulo 18, item 15 também, Espírito amigo, Joana de Anjos. Nos fala sobre resignação, sobre obediência e resignação, já fala lá no capítulo 8. No 9 vai nos falar de novo desse tema, e principalmente o último item, que eu tenho que avançar um pouco, que é só até as 5h30, 6 horas, parece que eu posso ficar aqui. Calma, gente, antes um pouco, senão já começar a gente ir embora. O último item do capítulo 9, a cólera. Quem de nós que ainda não é, às vezes, dominado por ela? E se nós ainda somos coléricos, como é que nós vamos entrar no capítulo seguinte, que é do perdão? Então, se o Allan Kardec faz uma proposta para nós, é Jesus que faz através dele, os espíritos todos, né, através do seu Allan Kardec, porque o Evangelho, desde a introdução até o fim do capítulo 10, é eu estudando ele para mim, não é para eu com relação aos outros.
É com relação à minha parte íntima. Até o capítulo 4 é para aqui e do 5 ao 10 é para aqui. Então, se nós conseguimos nos organizar razoavelmente bem, pelo menos internamente, aí se o Allan Kardec vem que a gente achou que a proposta estava ruim até agora? Qual é o capítulo 11? Ama teu próximo como a ti mesmo. E tem o 12, né? Vocês sabem de cor qual é o 12. Amar os inimigos. Como é que a gente vai vencer isso, gente? É que nós queremos sair de eu, Celso, para virar o Chico Xavier de uma hora para outra. Não existe mágica para isso. Um dia eu vou ter a postura que o Chico Xavier teve agora aqui. E as irmãs Dulces e Madre Teresa também. Só que a gente precisa de tempo para isso. E a maior misericórdia divina é o tempo que o Senhor nos dá. Nós é que vamos administrar o tempo. Ele nos dá tempo. A gente que administra. Eu, pelo menos, de Jesus para cá, administrei muito mal o meu tempo. Nós tivemos a primeira revelação de Deus através de Moisés. Como é que a gente administrou? Sei lá. Tivemos a segunda através de Jesus. Como é que nós administramos? Como é que eu administrei? Pessimamente. Dá para falar desse povo todo que está por aí. Nós tivemos agora, recentemente, a terceira revelação de Deus às criaturas humanas. Como é que nós estamos administrando? Alguns razoavelmente bem, e alguns outros dentro da terceira revelação divina, agindo muito mal, mesmo dentro dela. Que a gente vê ainda muito desequilíbrio dentro do meio espírita. Não estou falando assim de discordar de ideia, isso é natural. É só o que falta querer que todo mundo tenha ideia igual, daí ninguém avança, né? Mas é nós discordarmos sem precisar brigar uns com os outros. Eu tenho a minha convicção de uma determinada coisa, por que vocês teriam que ter a mesma convicção que eu? De onde é que a gente tira isso? Lá do capítulo 7, do início da instrução dos Espíritos, da primeira palavrinha, orgulho. Porque ali fala orgulho e humildade, só do orgulho. Que eu acho que os outros têm que agir por mim. É o nosso passado se apresentando aí. Então o capítulo 11 nos apresenta agora, Kardec, a proposta no 11, para nós, antes era aqui para dentro, agora é para fora. Amar o próximo como a si mesmo. Não é ter para as pessoas que a gente tem atritos o mesmo carinho, a mesma atenção que a gente tem para aqueles que a gente tem uma afinidade boa, mas é ter respeito pela criatura. Deixar que a criatura caminhe em paz também, e ele também com relação a nós, é interessante. E a proposta para os inimigos também é essa. Aliás, amar o próximo a si mesmo, nós começarmos a nos mexer mais na área da caridade, que vai aparecer mais adiante. Aí ele está só nos trazendo correlação de coisas espirituais com materiais. Dá a César o que é de César, aquelas coisas todas tem lá no capítulo 11. A lei de amor está lá dentro. Capítulo 12, eu tenho que acelerar um pouquinho, né? Porque tem que chegar até o 20. Porque Allan Kardec ainda não nos chamou para trabalhar. Nós temos que trabalhar essas questões. Capítulo 13, o que ele apresenta para nós? Ele não diz ali que a gente tem que fazer a caridade. Ele nos instrui de como que se deve fazer a caridade. Não está dizendo que é para fazer, ele está dando instrução, porque essas criaturas, eles não mandam a gente fazer coisa sem instruir a gente. Às vezes nós é que botamos alguém numa tarefa sem nem perguntar para a criatura se ela tem aptidão para aquilo, se ela tem capacidade para aquilo, a gente bota. Ah, tu vai trabalhar no passe a partir de amanhã, mas a criatura não gosta de trabalhar no passe, não pergunta, a gente não... Preparar, eu acho que até que estamos preparando, a gente dá curso, normalmente as casas, antes não tinha nem isso, e tem algumas que não tem. Olha para alguém, se é frequentador assíduo, um grupo de estudo, então a partir de amanhã tu vai trabalhar no passe. A criatura não sabe o que é um centro de força, não sabe o que é um perispírito, mas tem muito boa vontade. De boa vontade tem um lugarzinho que dizem que está cheio. Então tem, bom, se não tiver boa vontade, não tem como, né? Boa vontade é o pré-requisito primeiro e a instrução depois. Então Allan Kardec nos instrui a fazer a caridade sem ostentação.
né? Fazer alguma coisa se mostrando. Nós temos ali na Instrução dos Espíritos, Irmã Rosália. Irmã Rosália, porque a Irmã Rosália ela é de 1700 e pouco. Ela era uma Madre Teresa da época, ou uma Irmã Dulce daquela época. Não sei se até se não era alguma das duas, mas é um espírito da envergadura dela, que fazia a atividade que elas faziam aqui. Ela lidava com miseráveis nas ruas lá de Paris, sei lá de onde. E quando ela desencarnou, ela encontrou na dimensão espiritual, em local para onde ela foi, criatura que ela tinha tido a felicidade de atender aqui. Então, criaturas que estavam passando pela experiência, pela prova da miserabilidade, eram espíritos na envergadura dela, ou quase. Mas tem um que ela fala lá no finzinho, que ela diz que eu tive a felicidade de ajudar algumas vezes enquanto estive aí. Agora, de minha vez, eu tenho que implorar a ajuda dele. E, gente, é um espírito muito mais evoluído que ela, que estava se apresentando aqui na indumentária da miserabilidade. E nós, às vezes, nos achamos, porque a gente tem um carro melhor, tem isso e aquilo, e a pessoa se apresenta mal vestida. Às vezes a gente usa de preconceito, sem pensar que pode estar ali um espírito muito mais evoluído que nós, que se desencarnar antes talvez seja um socorrista nosso, conforme a nossa atitude para com ele. É isso que o capítulo 13 fala. Nós temos ali depois na beneficência, que é aberto com, é o item 11, Adolfo, bispo de Argel, de Novo Inácio de Antioquia. O item 12, São Vicente de Paula, que é, vou usar um termo meio chulo, é uma paulada em nós, os espíritas, a mensagem de São Vicente de Paulo. Item 12 do capítulo 13, principalmente no segundo parágrafo. É direto, pelo menos para mim é. Depois nós temos Caritas, 2 mensagens de Caritas, temos uma série de... Aí Allan Kardec nos apresenta a lei de sociedade no capítulo 14. Nós temos que ser sociáveis entre nós, ter um relacionamento bom. É no honrai vosso pai e vossa mãe, é a lei de sociedade ali. No capítulo 15 é que ele nos apresenta a necessidade de nós praticarmos a caridade. Fora da caridade não há salvação. O professor Ney Lobo, que desencarnou faz pouco tempo, paranaense, desencarnou com quase 90 anos, ou com mais de 90 anos já. Eu ouvi há muitos anos uma frase dele, uma vez que ele esteve em Porto Alegre, coisa que eu fiquei pensando muito tempo. É lógico que, partindo dele, tinha que ter fundamento, mas eu não conseguia entender direito aquilo, ficou me martelando até que eu entendi. Ele dizia assim, fora da educação não há salvação. Antes era fora da igreja que não havia salvação. Aí surgiram outras igrejas. Fora da verdade não há salvação. Daí cada um tem a sua verdade. Fora da caridade não há salvação. Não interessa a religião que está, se não está em religião nenhuma. Porque a criatura caridosa é porque tem os sentimentos desenvolvidos. Então ela pode estar onde tiver, tem um sentimento bom e um espírito evoluído. Ou está fazendo a sua evolução. Mas o professor Ney Lobo vai apresentar fora da educação não há salvação. Eu comecei a pensar, eu comecei a procurar alguém que eu achava, assim, que era caridoso, que pudesse ser uma criatura mal educada. Eu não achei nenhum. Aí cheguei à conclusão que eu tenho razão. Achei muitas criaturas que são educadas, tratáveis, tudo, mas que não eram caridosas. Mas caridoso sem educação não achei nenhum. Então o professor Ney Lobo, na minha compreensão pelo menos, tem razão. No capítulo 15, Allan Kardec nos apresenta a fala de Jesus, falando, aquela passagem nós conhecemos, quando eu tive fome me deste de comer, quando eu tive sede me deste de beber, né? Aí um doutor, um fariseu, um advogado da época, querendo se fazer de importante, pergunta, depois de, porque Jesus nunca falou nada assim por falar, tudo era dentro de um contexto. Então essa parábola de tive fome e me deste de comer, ele apresentou num contexto maior, Kardec só pegou aquela parte ali. Aí, então ele deu um monte de explicação, depois apresenta a parábola, e o doutor da lei vem perguntar para ele, mas o que devo fazer para ser salvo ou para atingir a vida eterna? Jesus, é que ele
ele não se deu conta que ele estava conversando com um governador espiritual da terra. Aí Jesus diz para ele assim, o que diz a lei? Porque isso que nós estamos falando hoje, os judeus já sabiam. O que ele diz? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Eles já sabiam disso. Então aquele Jesus de reduzir toda a lei e os profetas ao amor, amar ao próximo a si mesmo, ao amor incondicional a Deus, que é a abertura do capítulo 11, os judeus já sabiam disso. Só que eles tinham correntes, né? Uns achavam que o próximo era isso e o outro achava que o próximo era aquele. Tinha as correntes. A de Gamaliel, nem era de Gamaliel. É do avô, Gamaliel, aquela criatura extraordinária, está no livro Paulo e Estevão, aquele do Sinédrio, lá, aquela criatura bondosa. O avô dele, que eu esqueci o nome, é que criou essa corrente de que o próximo era toda criatura humana. Mas aqueles empedernidos, aqueles mais orgulhosos, tinham para eles que próximo era só o próximo, da família, da mesma seita. Por isso que Kardec trabalha também a caridade não só na nossa seita, na nossa família. Aí Jesus pergunta, mas o que diz a lei? Ele diz que diz a lei. Aí Jesus diz para ele, fazes isso e serás salvo. Mas ele, né, que é importante, empolado, aqui num filho de carpinteiro, a criatura ali, que na visão dele sem valor, diz assim, mas quem é meu próximo? Porque ele achava que Jesus ia... Porque Jesus era judeu também, né? Devia ter uma das correntes lá. A corrente que Jesus apresentasse para ele, ele ia dizer que não era daquela corrente. Aí Jesus, nesse contexto, Jesus apresenta a parábola do samaritano. Isou logo o samaritano. Jesus também não era fácil, né? Porque o samaritano, para os judeus, era a ralé da ralé. Quer dizer que lá o Senhor lá que conversava com Deus, que morava na casa de Jeová, que era cuidava do templo, das partes mais importantes do templo, aquele não deu bola. O outro, que era um sacerdote também de classe mais baixa, também não deu bola. Daí vem a criatura de uma vida, a criatura não tinha valor nenhum na visão deles, foi o que socorreu. E quem quiser tirar foto com a hospedaria, que os guias turísticos de Israel tiram fotos lá a gente. Haroldo Dutra Dias nos conta uma do Divaldo em relação a isso. Diz Haroldo, que lógico que foi Divaldo que disse para ele, quando o Divaldo era jovem, ainda foi lá, uma das tantas vezes, deve ter ido lá, porque ele já andou o mundo inteiro várias vezes. E Divaldo foi lá e foi levado lá onde transitou Jesus, onde foi o samaritano, tirou foto, o grupo, não sei quantos que eram, tiraram fotos lá na hospedaria, se emocionaram, mas diz que a gente é tocado mesmo com a energia muito boa lá que a gente se emociona. Não só ali, né, naquelas passagens de Jesus, algumas coisas ali, mas o nosso sentimento, né. Aí um dia está Divaldo Pereira Franco olhando com as fotografias em casa, emocionado, olhando a fotografia da hospedaria, Joana de Anjos se apresenta. Diz assim, o que foi, meu filho? O que está tão emocionado, está chorando? A hospedaria. Diz assim, Divaldo, é uma parábola, Divaldo. Não existe hospedaria, nunca existiu. A gente tem que tomar cuidado com isso. Nós não devemos interpretar as coisas ao pé da letra. Parábola é uma força de expressão, uma comparação. A gente quer transmitir uma ideia para alguém, imagina ou sabe que se alguém não vai entender, a gente faz a comparação. Às vezes a gente faz isso sem se dar conta. Então, da figueira, aí eu me aliviei um pouco quando eu soube isso, das parábolas, não da história do Divaldo, porque eu pensava naquela história da figueira que secou, que Jesus rogou uma praga e a figueira secou, mas não é possível. Mas eu, se tivesse poder, eu não faria isso, por que Jesus fez? É uma parábola, as figueiras secas que estão por aqui não rendem nada. Tudo tem significado. Nós temos lá no capítulo 15, Paulo de Tarso, no item 6, fazendo aquela fala assim que é tão incompreensível para a gente. Se eu desse todos os meus bens, se não tivesse caridade, nada seria. Se eu desse meu corpo, nada serve para aquele homem para ser caridade. Como é que ele vai negociar com a criatura dessas? Ele está falando ali de sentimento.
Não adianta eu dar os meus bens querendo comprar um lugarzinho no céu. É sentimento, é isso que ele está falando. E a instrução dos Espíritos só tem um item que é com ele. Capítulo 17 eu chamo capítulo de Chico Xavier. Sede perfeitos, relativo a esse mundo aqui, lógico. Fala ali os caracteres da perfeição, fala no homem de bem. A gente lê aquela relação de que é necessário ser, para ser um homem de bem, a gente vai diminuindo, 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 e lá no fim Allan Kardec ainda joga uma pá de cal. Aqui não estão exaradas todas as necessidades para ser... não fecha o evangelho e vai embora. Gente, mas ele fala antes, aqueles que se esforçam. Aqueles que se esforçam. Tem depois os bons espíritas, que é o mesmo homem de bem que ele diz ali. Tem a parábola que eu acho a mais emocionante do Evangelho, nesse capítulo 17, que é a parábola do semeador. O homem saiu a semear e semeando, parte caiu ao longo da estrada, os pássaros vieram comer. É belíssima aquela parábola. Mas nos preparemos para o capítulo 18. O capítulo 18 é um alerta para nós. É um alerta mesmo. Muitos os chamados. Todos somos chamados. Aliás, outros também. E falando de nós que estamos aqui, quantos serão escolhidos? Ou quantos seremos escolhidos? E o que é isso, ser escolhido? Todos nós somos chamados para a reencarnação. Todos nós viemos com compromissos. E quem quiser saber qual é o seu compromisso, eu sei o compromisso de todo mundo na reencarnação. Isso que eu sou um médium porta, que não vejo, não escuto. Mas tem esse tal de Allan Kardec aí nos instruindo. Questão... É engraçado, né? Não, mas é sério. Não, a gente tem que falar de coisas sérias com um pouco de humor, que é para a gente não se deprimir, gente. Porque se nós começarmos a nos introjetar nessas lições, e principalmente eu com 64 anos e meio, o pouco aproveitamento que fiz é da gente se deprimir. Mas a proposta de Jesus não é depressão. Levanta-te e anda. Essa é a proposta dele. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Quais os objetivos da encarnação? Colaborar com a criação. Nós estamos colaborando com a criação? Penso que estamos. Só naquilo que a gente quer, mas estamos colaborando. Também decrescimento, diz lá. Questão 132. É a primeira questão acho que é do segundo capítulo da segunda parte, mas a questão 132 é fácil de gravar. O nosso problema, o meu pelo menos, que eu faço o que eu quero, não é o que eu posso fazer. Isso também é uma coisa assim que tem uma certa profundidade. Eu sou aposentado. Eu sou desocupado. Que me ocupo bastante. Mas eu não tenho compromissos profissionais. Uma coisa que eu tenho que dar-me conta, eu já me dei conta disso faz tempo, que quem é que paga o meu salário? É o governo. Não é verdade? Não é verdade. Ou é a dona Dilma que tira lá da bolsinha dela para me dar meu salário? Aquelas pessoas que juntam latinha, que juntam jornal para conseguir não morrer de fome, que vão comprar um pacote de açúcar, de feijão, de arroz, estão ajudando a pagar o meu salário. Eu sei que é meio embaraçoso a gente falar sobre isso. Mas é verdade. Então eu devo ter o compromisso de colaborar mais ainda com a sociedade. Porque a sociedade é que me paga. Além do compromisso que eu tenho de colaborar com a criação, todos nós temos, eu ainda, diferente de outros que têm seus compromissos profissionais, que estão ganhando o pão com o suor do rosto, como diz lá no Evangelho, e eu estou ganhando pão sem suor nenhum do rosto. Sentadinho, tomando chimarrão, balançando a chinelinha. Não, eu não estou bem assim, mas
Mas não estou muito diferente. Então vocês querem ver uma coisa, a gente espírita se oriçar um pouco? Alguns, não todos. Se a gente vem 2 vezes por semana na casa espírita, aí daqui a pouco o presidente chega e diz assim, eu vou precisar de que tu venha mais uma vez por semana na casa espírita. Ah, Jesus, é capaz de perder o trabalhador. Eu sei que muitos agradecem mais essa oportunidade de coração, de sentimento. Mas eu estou falando de mim, não estou falando dos outros. Porque essas coisas de mancada dentro de casa espírita, isso eu passei por todas as experiências. Não preciso falar dos outros, que eu não vou falar disso, eu falo de mim mesmo. Porque nós somos habituados em séculos e mais séculos a fazer o que com relação à religião? A ir à missa por obrigação, por penitência. Quando nós não éramos os que íamos assistir, nós éramos os que estavam lá com a fardinha, aquela esperando na porta para ver se os fulanos vieram. E se não viesse, no domingo seguinte, chega a justificar por que não veio. Então a gente ia por penitência. A gente, eu falo de mim, não vou falar da gente. Aí eu comecei na doutrina espírita assim. É claro que a minha mulher me levou. Essas mulheres têm a mania de querer consertar a gente. A gente vem para uma mãe e recebe uma esposa depois. Sempre precisando de cuidado. Não, eu não vou dizer isso que elas vão ficar se achando, né, companheiro? Não. E elas ainda querem se igualar a gente. Vão ter que se rebaixar muito. Isso eu estou falando com seriedade, não é como brincadeira. Se bem que tem algumas por aí que saem de perto. Mas, invariavelmente, o coração feminino está muito à frente do coração masculino. Aliás, até uma vez perguntaram para Chico Xavier sobre mãe, sobre filho, não sei bem como é que foi a pergunta, acho que foi sobre a gravidez, deve ter sido, ou sobre a gente chegar aqui, eu sei que é sobre as mães, sobre nascimento, era uma coisa assim. Chico Xavier respondeu assim, sobre as gravidezes, as coisas da mulher ser mãe, diz ele assim, isso é um segredo entre Deus e a mulher. Então o capítulo 18 nos chama muita atenção que nós estamos recebendo instrução, recebendo oportunidades, chegamos a uma casa espírita por penitência, como foi meu caso, e certamente muitos que estão aqui também. A gente vem não, nem é pela penitência, a gente vem pela dor. Foi saneada a dor, a gente some, estou falando de mim, some. Aí um tempo depois a gente volta lá com aquele jeitinho igual o Cusquinha, aquele. A coisa acalma de novo, mas não é culpa. Aliás, culpa e pecado, a gente tem que acabar com essas palavras no nosso dicionário. É que a gente não entende o processo, nós não estamos, os nossos arquivos de memória estão impregnados da gente ir na religião porque a gente é obrigado. Como aqui não obrigo mais, a gente não vai. Mas é óbvio, é uma coisa natural. Só depois de muito tempo, depois de instruir-se, que a gente vai descendo para cá e começa a entender. Por isso que é tão necessário o reforço de estudo nas casas espíritas. A preparação dos facilitadores. Esse tal de Allan Kardec, até nisso esse homem se preocupou. Ele colocou no Livro dos Médiuns, o capítulo 3, ele colocou todo o capítulo 3 nos ensinando a ensinar a doutrina. Para nós, os facilitadores de ESG, ou seja lá qual for o grupo de estudo, se não der uma passeadinha por lá, dê uma passeadinha bem demorada. Capítulo 3 do Livro dos Médiuns. Então nós estamos recebendo, e o que nós estamos fazendo disso? Alguns aproveitando muito bem, outros mais ou menos, e outros, pelo menos na visão nossa, assim, não estão aproveitando nada. Item 6 do capítulo 18. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então, gente, não é ajoelhado rezando que se entra no reino dos céus. A prece, não preciso falar sobre a prece, nós sabemos o quanto é fundamental nas nossas vidas a prece, mas será que Deus precisa das minhas preces? Para quê? Ah, eu tenho que rezar para Deus. Ah, coitado, ele vai ficar com dor de barriga, com dor de cabeça se a gente não rezar para ele. É uma infantilidade entre nós cristãos.
dentro do movimento espírita, penso que não existe essa ideia. Mas de algumas religiões ou seitas, é de achar que tem que rezar para Deus. Não entende o objetivo da prece, a finalidade da prece, que é melhorar o nosso padrão vibratório, nós nos apaziguarmos conosco mesmos. Não adianta eu rezar 15 Pai Nosso, 30 Ave Maria, e o Pai Nosso foi Jesus que ensinou. Não estou tirando o valor do Pai Nosso. Mas é uma coisa desse sentimento, para a gente sair daquele estado de amargura que a gente está com a gente mesmo às vezes, com aquela estar deprimido ou já depressivo mesmo, não só deprimido, a gente fazer uma prece e se refazer, a gente muda de padrão vibratório, mudamos as nossas ligações, os nossos amigos espirituais. É para isso que serve a prece. E para depois de trabalhar. Agora já rezei para Deus, agora... Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas sim aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Como é que a gente vai entender qual é a vontade de Deus se a gente não sabe nem quem é? Nós podemos relacionar as coisas da espiritualidade com as coisas daqui que bate tudo certinho. Eu sei que nós não estamos mais na época de ninhada de filhos. Eu só tive 2 filhas, mas a minha mãe eram 18. Meu pai nem sei quanto era, de tanto que era. Não, mas isso é para trazer um exemplo com relação a Deus referente a nós. Qual era a vontade do meu avô, o pai da minha mãe, mais 17 além da minha mãe, com relação aos filhos dele? Que eles vivessem brigando? Que eles vivessem um logrando o outro? Não, é que eles se dessem bem. Que eles se ajudassem uns aos outros a crescer. Objetivo da reencarnação. É nós nos ajudarmos uns aos outros, porque todos nós sabemos coisa que os outros não sabem. E todos os outros sabem coisa que a gente não sabe. Nem todos que dizem Senhor, Senhor. Então são aqueles que se preocupam com o bem-estar dos outros. Nós só vamos ser felizes. Só vamos ser, a gente, às vezes diz, eu estou muito feliz. Não, a gente está muito contente. Tem alguns momentos que nós temos a sensação de felicidade, mas a gente não identifica porque a gente não conhece ainda. Aquele momento em que a gente age com relação a outra pessoa, que nós somos importantes na vida dela, que a pessoa se refaz no contato conosco, a gente sai assim num estado que a gente não sabe explicar. Agora, se a sensação fosse de raiva, de ódio, de mágoa, isso a gente explicaria. Mas a sensação de felicidade nós temos dificuldade de explicar. Penso eu que trouxe esse exemplo já na Dom Feliciano há tempo, mas vale. Num grupo mediúnico lá na Simão Pedro, a nossa atividade é aos sábados, nós temos atividade aos sábados, lá começa às 6 da tarde, vai até às 9h15 da noite. E de 15 para as 9 às 9h15 a gente monta grupos mediúnicos ali para atender aquelas criaturas que ficaram retidas ali. E numa atividade lá que eu estou fazendo uma dialogação com um espírito muito revoltado assim, que a conversa já era para ter terminado e a sensação que eu tinha, pelo menos, é que parecia que não tinha adiantado nada. E nem eu mesmo tinha, claro que a gente sabe, mas aparentemente eu não tinha razão por que continuar conversando com aquele espírito. E continuei insistindo mais um pouco, falando de coisas de sentimento para ele. Daqui a pouco ele começou a mudar a posição dele. Moral da história, ele acabou saindo dali em prantos agradecidos, deixou todos nós da equipe mediúnica emocionados de escorrer lágrimas. E daí termina a atividade, uma senhora que eu já disse muitas vezes lá no Simão Pedro, embora eu não saiba muita coisa, mas eu sei, está quase 30 anos estudando, tem que saber alguma coisa, né? Eu trocaria o conhecimento espírita que eu tenho, porque ela até é bem frágil assim em conhecimento doutrinário. Eu daria todo o meu conhecimento doutrinário que eu tenho para ela em troca do sentimento dela. Porque conhecimento doutrinário eu consigo buscar de novo o sentimento que ela tem, eu vou levar muitas reencarnações. Então essa senhora diz assim para mim, Celso, e ela indo com as lágrimas escorrendo, diz assim, Celso, eu estou numa sensação tão boa, que eu não sei explicar. Eu disse assim para a dona Nilva, o que a senhora está sentindo é felicidade.
Nós estávamos felizes naquele momento, que nós tínhamos conseguido ajudar um filho de Deus como nós. É nesse momento que a gente começa a experimentar o gostinho da felicidade, que nós poderíamos estar experimentando muitas vezes. E fugimos, às vezes, não é fugir no sentido de fugir, às vezes fugimos das tarefas, porque não estudamos, não nos incluímos num grupo para que sejamos chamados a fazer as tarefas. Tem a porta estreita no capítulo 18. Simbolismo, né? A porta estreita é a gente conseguir resistir a muitas coisas, a muitos chamamentos terrenos. Tendes de viver no mundo. Nós precisamos viver no mundo. Nós precisamos dar conta das coisas do mundo referentes a nós. Cuidar da nossa casa, do nosso carro, das coisas. Mas não precisamos ser mundanos, fazer... Para nós espíritas seria muita infelicidade nós usarmos esta frase para justificar nossas falhas. Mas todo mundo faz. Nós não temos mais motivo para isso. Que nós tenhamos a moral de dizer, isso eu não faço mais. Aliás, muitas coisas que todo mundo, todo mundo não, que muitos estão fazendo, nós não fazemos mais. Nós temos que acelerar um pouco mais essa lucidez em nós e resistirmos mais. Capítulo 19 nos fala sobre a prece. Tem importância a prece, mas não aquela prece decorada. Igual eu rezava, né? 15, sei lá quantos. Né? Imagina uma criança, eu ia confessar, o padre mandava rezar um monte. Imagina grandes pecados tinha uma criança na época que eu fui. Gente, eu fui criança, foi pouco depois. Foi quase junto com a Gênesis. A Gênesis é de 6 de janeiro de 1868. Eu sou de 6 de janeiro também, só de 1949, não é tão longe. Vocês estão se dando conta que a gente está, aqueles que estão com a minha idade, né? Que a gente está bem perto da chegada da doutrina espírita. Mas com uns 40, 50, 60 anos depois, isso quer dizer que a gente já pode ter transitado por lá. Tem criaturas que a gente fala 2, 3 coisas da doutrina espírita, a criatura consegue absorver aquilo. Eu tenho que repetir, insistir, esquecer, escrever. Eu decorei esse capítulo do Evangelho só para impressionar vocês, não se preocupem muito. Não, essas coisas que eu estou falando estão aqui. Ainda não desceram. Mas um dia elas vão descer. Eu esqueci que eu queria contar uma história no fim, nosso tempo está vencido, mas eu vou ter que contar essa história. Do capítulo 20 eu nem vou falar, então. Acho que não precisa, né? Missão dos Espíritas, tem lá. É só ir lá ler. Missão dos Espíritos. Os obreiros do Senhor, está lá no capítulo 20. Mas o que está faltando para nós? Para encerrar agora, pode ficar calmo. Principalmente quem viu a mesa que tem ali. O que está faltando para nós, gente? O que está faltando para nós é termos 1 minuto com Ele, com o governador espiritual da Terra. 1 minuto com Jesus. Porque, será que Ele tem 1 minuto para nós? Eu nunca vos deixarei sós, Ele disse. Ele está sempre à nossa disposição, desde que a gente queira ir a Ele. 1 minuto com Jesus foi suficiente para que uma criatura muito rude, um pescador, abandonasse as suas redes, quando Jesus chega e diz para ele, Simão, é da vontade de meu Pai que tu passe a pescar almas para o reino dos céus. Simão largou tudo e seguiu a Jesus. 1 minuto com Jesus foi suficiente para que uma criatura, um coletor de impostos, um fariseu, um chefe de coletoria de impostos, quando Jesus se apresenta a ele, Levi, é da vontade de meu Pai que tu passe a contabilizar almas para o reino. Vem, segue-me. Levi, Mateus, abandonou tudo aquilo ali, se transformou provavelmente no maior evangelista. 1 minuto com Jesus foi suficiente para que uma mulher rica, respeitada pelos homens e odiada pelas mulheres, que era jovem, bonita e rica, e prostituta. Odiada pelas criaturas, então ela tinha tudo e não tinha nada. Era uma criatura amargurada,
sempre muito deprimida, e um dia, por influência de uma amiga dela, que muito insistiu, ela foi ter um encontro com o Rabi. Mas como que eu vou chegar perto daquele homem? Porque a tradição da época dizia que as pessoas de má vida tinham que sair da calçada quando um daqueles ditos importantes, né, estava atravessando, tinha que sair do caminho. Como é que eu vou me aproximar de um homem desse? Vai, Maria, Maria de Magdala, vai, Maria, esse sim, esse é santo, vai. E ela foi, depois de muitas insistências, de muitas amarguras, ela foi e ficou de longe, não teve coragem de chegar perto nem da multidão. Criaturas aleijadas, estropiadas, com hanseníase, aquele grupo de gente, ele falando, mas parece que tudo que ele falava parece que era para ela. Quando ele termina a sua fala, aquele povo começa a sair, um se arrastando, outro sendo levado, ela fica observando aquilo, e quando vai dar a última olhada para ir embora, ele vem em direção a ela. E ela quer correr, como é que ela vai ficar no caminho de um homem desse? Ela quer correr e não consegue, e ele se aproxima mais e mais e chama ela pelo nome. Oh, Maria, mestre, tu me conheces? Ah, Maria, eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas uma a uma pelo nome. Mas então tu sabes o que eu sou, mestre? Sei, Maria. Mas sei também que tu podes modificar-te a hora que tu quiser. Mestre, eu daria a minha vida para isso. Porque embora minhas riquezas, meu poder, eu sou uma criatura amargurada, eu daria a minha vida agora para isso. Ah, Maria, eu venho buscar a tua vida, mas não será agora. Mas também não será muito tarde. É uma história belíssima que eu não vou continuar, porque tem outros que, com 1 minuto com Jesus, fizeram sua transformação. A maior promessa do Sinédrio, um jovem doutor da lei, Saulo de Tarso, o que provocou o primeiro mártir do cristianismo, Estevão, matou muitos cristãos, mandou matar centenas, e ele em pessoa está ainda acompanhado de mais 3 a Damasco para prender Ananias, só porque era um velhinho bondoso que estava para aquelas paragens lá ajudando as pessoas, curando almas principalmente, levantando ânimo. E tinha a história da Abigail, quem leu Paulo Estevam, sabe, ele estava revoltadíssimo e vai para pegar Ananias para trazer para Jerusalém, para ele próprio matar. E Jesus aparece para ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Ele sabia que era um senhor, uma divindade. Quem era, ele não sabia. Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Não dá para a gente imaginar o que se passou no íntimo daquele homem naquela hora. A frase que ele diz seguinte caracteriza tudo que houve dentro dele. Que queres que eu faça? E se transformou no maior divulgador do cristianismo. Se não fosse Saulo, depois Paulo, provavelmente o cristianismo tivesse morrido com os apóstolos. Porque ele que levou a mensagem do evangelho para toda aquela região e ele que trouxe o cristianismo para o ocidente quando foi para Roma. Que Pedro e depois Paulo também foi, Filipe, alguns outros estiveram lá, mas quem foi primeiro para lá foi ele. 1 minuto com Jesus. 1 minuto com Jesus foi suficiente para um jovem lá no interior da Itália, uma criatura que para ter um pouco de alegria tinha que ir para as tabernas para se encher de vinho, filho único de um pai riquíssimo. Ele andava amargurado pela vida e um dia ele, lá nessas amarguras, ele ouve o contato do divino Messias com ele, Francisco. Francisco, reconstrói a minha igreja. E Francisco de Assis abandonou tudo e foi reconstruir uma igrejinha que ele conhecia, uma igrejinha de pedras que estava desmoronada há muito tempo, a igrejinha de São Damião. Reconstruiu aquela igreja, mas depois da igreja reconstruída, pensando na vida, pensando nas atitudes das criaturas humanas, pensando nas atitudes do próprio pai dele com relação aos empregados e com relação à mãe de Francisco de Assis, que Francisco se deu conta que a igreja desmoronada que Jesus falava não era uma igreja de pedras, era a igreja dentro do coração da criatura humana, e se transformou no maior cantor das bem-aventuranças do século XIII. 1 minuto com Jesus. 1 minuto com Jesus para nós é a certeza de séculos
de alegrias, de esperanças e de paz. Muita paz e muito obrigado pela atenção.